Muito bom estarmos juntos novamente dentro desse podcast vocacional que estamos gravando aqui no IFA, o Instituto de Filosofia de Apucarana, e conversando com os seminaristas que entraram esse ano no propedêutico, esse processo de discernimento vocacional que eles estão fazendo. E hoje recebo aqui na mesa o Gabriel e o Pedro Afonso. Já brinquei com eles nos bastidores, que são dois nomes muito importantes biblicamente, o anjo Gabriel e Pedro, que é o nome do primeiro papa da nossa igreja, e o Afonso deve ser algum nome de família, mas nós vamos conhecê-los então. Mas, em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas, em nome da DATV, da Comunicação Diocesana, ao Gabriel, que participa conosco do podcast hoje. Fico agradecido. Não é a primeira vez que eu participo de um podcast, já participei outra vez. Coisa boa, então, muito já estou mais tranquilo. Então, mas eu fico muito agradecido à DATV e à Diocese de Apucarana pela oportunidade de estar aqui hoje nessa conversa com a dona Cidinha, e que vai ser uma conversa muito interessante. Acho que vai ser bem legal. Com certeza. E você também, Pedro Afonso, seja muito bem-vindo à nossa DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, né? Foi uma surpresa também, né? A gente estava em aula, né? Falaram que ia ter alguma coisa, mas foi uma surpresa mesmo para a gente. Fico muito feliz de estar participando e muito agradecido também pelo convite. Espero que tenha sido uma boa surpresa. Com certeza, muito boa. Bom, Gabriel, para que o público que nos acompanha agora possa te conhecer um pouco melhor, então nos fala a sua idade, de onde veio, como é que surgiu esse primeiro chamado aí para essa vocação. Bom, eu tenho 21 anos. Daqui uns dias já estou fazendo 22, falta menos de uma semana, nesse mês de maio. Eu sou daqui de Apucarana mesmo, da paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, na Vila Reis. Inclusive, que é a paróquia do nosso reitor, o Padre Leandro. Eu comecei o meu trajeto para poder vir para o seminário quando eu entrei para o grupo de coroinhas. Ali, como eu comecei a ter mais contato com a liturgia, ter mais contato com os padres que ali presidiam, eu vi que poderia ter a possibilidade de talvez ser um padre. Naquela época ainda a nossa paróquia era uma comunidade, ela era regida pelos oblatos de São José, e tinha um padre, o Padre João Andrade, ele que foi transferido para o Mato Grosso. Nessa época ele que me deu aquele estralo para querer começar a caminhada para uma possível vinda para o seminário. Com a chegada dele mais frequente na nossa paróquia, eu tive mais contato com ele, e ele começou a me... o que você acha de fazer um encontro? E eu ficava, será que eu faço agora ou não? E ele começou a ter um contato com a minha família, começou a ir mais na minha casa, para realmente conhecer e realmente fazer as perguntas, e realmente tentar mostrar o interesse de uma possível vocação. Só que com a transferência dele para o Mato Grosso, eu fiquei meio acuado com outro padre que eu não conhecia. Então a vocação deu aquela esfriada, e veio a pandemia em seguida, que também foi outro problema muito grave. Muito grave, com certeza. Que realmente desestabilizou, querendo ou não, a vocação inteira. E, passado 2, 3 anos após a pandemia, a nossa diaconia ia virar uma paróquia. Ela já estava com a instrução, já com o bispo. E, com a criação da paróquia, os padres designados para ir para lá foram o Padre Leandro, que é o reitor, e o Padre Albertinho, que é o nosso diretor espiritual. Nossa paróquia não tinha, nesse momento, cerimoniários, nós só tínhamos coroinhas. Com isso, o padre viu a necessidade de ter um cerimoniário para poder ajudar, principalmente o Padre Albertinho, por causa da idade, tudo ali, de precisar de um auxílio na celebração. E nessa época eu já tinha saído como coroinha, já estava mais grande, então não tinha como eu ser mais coroinha. Eu estava sentado no fundo da igreja e ele lá em cima, conversando com os meninos que estavam servindo junto com ele.
E ele começou a perguntar, quem que é aquele lá que está lá no fundo? Aí você via que ele falava e olhava para você de lá. No final da missa ele fez o convite. Você quer vir para o grupo de cerimoniários? A gente quer montar um grupo, você já foi coroinha, talvez você já tenha um pouco mais de conhecimento, tudo ali, você vai conseguir ajudar os meninos. Eu falei, por mim tudo bem, dá para ir. E aí eu comecei a ter um contato maior com ele e ele sempre fazia o pedido para mim. Você já pensou em ser padre? Eu falei, já pensei. E aí ficava aquela. E aí ele vinha e perguntava, vamos para o encontro vocacional para ver se é a sua vocação? Aí eu falava, nesse momento eu acho que não. E ficou nisso durante uns 2 anos, mais ou menos. Ele fazia o convite e eu falava, vamos ver. E no ano passado, ele fez o convite e eu falei, tem a possibilidade de eu ir. Eu estava trabalhando, inclusive estava morando sozinho, então eu já estava com uma rotina bem adulta nesse momento. E aí surgiu a oportunidade, dá para mim ir. Já era metade do ano, já tinha alguns encontros passados e eu não participei. Então eu só participei dos 2 últimos encontros que tinha, que era o encontro normal e o opção de vida. E eu consegui participar dos 2 e no final cheguei para ele e falei, padre, eu posso entrar no ano que vem, se eu quiser? Ele falou, pode. Eu falei, então eu vou entrar. E ele meio assim, acho que ele não acreditou que eu ia entrar mesmo. Ele achou que eu estava brincando. Até eu ligar para minha mãe e falar, mãe, eu vou entrar para o seminário. Ela também, nesse momento, não acreditou e ficou nisso daí. Aí tinha 3 meses ainda e eu não tinha dado uma resposta realmente firme de falar, eu vou. E no começo do ano, o padre Leandro veio e perguntou realmente, você vai para o seminário? Eu falei, vou para o seminário. Tudo certo, arrumei minhas coisas, consegui organizar minha vida nesse tempo e segui para vir para o seminário. E está aqui hoje. E estou aqui hoje. Muito bom. E você, Pedro Afonso, como é que... Fala um pouco da sua idade também, de onde vem, sua paróquia de origem e como chegou aqui. Eu tenho 21 anos também, sou lá de Astorga, Santuário Nossa Senhora Aparecida, né? E, digamos, teve 3 escadas para mim chegar a começar os encontros vocacionais, né? No finalzinho de 2023, estava ali com 18 anos, mais ou menos, né? E aí, lá em Astorga começou a formação de novos ministros da Eucaristia, né? Eu sempre quis ser ministro, desde criança sempre tive vontade. E aí eu falei para minha mãe, vamos fazer? Ela também tinha vontade. E até no começo ela falou, não, mas eu não estava com muita vontade. Eu falei, não, só vou se você for. Aí foi nós 2 pro curso, né? Aí nesse meio tempo, né, fazendo a formação, eu fui convidado para ser catequista, né? E aí foi assim, engraçado que aconteceu tudo encarrilhado, né? Aí tem uma mulher lá de Astorga, Eliane, me chamou para ser catequista, né? Eu não sabia como é que era, eu falei, não, mas eu quero ser, porque eu gostava, né? E aí nesse meio tempo lá em Astorga também deu início ao grupo do MEG, né? O Movimento Eucarístico Jovem. E aí meio que foi tudo uma vez. Eu fui instituído ministro da Eucaristia, né? Comecei a trabalhar como ministro na paróquia, comecei a participar da catequese, né? Acabei pegando uma turma minha mesmo, né? Tocando uma turma e comecei a participar do MEG. E aí era meio que aquilo. No MEG eu me sentia muito feliz, né? De participar, né? Participo até hoje, né? No possível, né? E eu me sentia muito feliz de estar ali, né? Porque assim, o MEG em Astorga ele era para menores de 18 anos, acho que eu sou o mais velho, né, dos que participam do MEG hoje, né, dos jovens, né? E era o único ministro. Então eu que, quando tinha alguma adoração, fazia exposição do Santíssimo, né? Ajudava nas missas, o pessoal via e tal. E eu fui gostando disso. Só que assim, gostava, mas nunca tinha pensado em vir para o seminário. E aí um dia essa mesma pessoa, né, que me chamou para ser catequista, falou, Pedro, por que você não faz um encontro vocacional? E aí eu fiquei naquela, não quero ir não, isso não é para mim, né, meio que fugindo, né. E aí um dia, de tanto ela insistia, tinha outras pessoas também, eu falei, eu vou. Bem na minha cabeça era assim, eu vou para falar que eu não gostei e nunca mais vou voltar.
né? Foi exatamente o contrário. Eu vim no primeiro encontro, gostei bastante, né? Mas meio que aquele receio de, tipo assim, né? Falar que eu gostei, os outros colocar esperança, né? Então eu falo, não, foi legal, mas não sei. Isso foi no começo de 2024. E aí eu fui participando dos encontros, né? O segundo já foi mais prático, né? Sobre a vida do padre mesmo, né? E assim foi caminhando até que chegou no retiro de decisão de vida, né? Eu já estava com vontade de entrar, mas ainda daquele jeito, sim, medo de perguntar para Deus, Deus, o que você quer de mim? Ele falou que queria que eu viesse para o seminário, né? Ainda era meio preso nas minhas origens, né? Na minha antiga vida. E aí, nesse encontro, eu decidi que ia entrar, né? Conversei com o meu pároco, né? O Frei Cisne, ele me deu apoio, né? Minha família também sempre me apoiou. E aí, eu entrei, falei, eu vou tentar, né? Ver onde isso vai me levar, né? E eu posso dizer que é uma escolha que eu acertei, assim, né? Foi mais de entender os sinais que Deus estava me dando pelas pessoas que falavam comigo, né? Que às vezes por brincadeira falavam, né? Vai para o seminário, né? Vê como é que é e tal. E aí, por causa dessa curiosidade, eu vim e eu até cheguei a comentar com os meninos, né? No segundo encontro, ali pelo segundo encontro, eles fizeram uma coisa que eu não gosto que fazem. Colocaram uma dúvida na minha cabeça. E essa dúvida gerou curiosidade e hoje eu estou aqui, né, iniciando esse processo formativo. Os dois mostraram uma caminhada até que madura chegar aqui, mas você, Gabriel, falou em começar, depois a transferência do padre, aí a pandemia, então algumas coisas distanciaram, mas hoje retornando e entrou no seminário. Agora, dentro desse processo que tem pela frente, nós sabemos que se vocês continuarem a perseverar em torno de 8 anos, com todos os estudos, até um discernimento final, existe alguma coisa, algum medo que você possa sentir do que tem pela frente? A gente vê que realmente é uma responsabilidade grande a partir do momento que a gente assume a vocação. Quando a gente entra no seminário, a gente se depara com uma realidade diferente. Querendo ou não, você sai de uma rotina, de um trabalho, de um estudo, para você vir para uma realidade que é parecida, mas é diferente. Porque você mora com a sua família ou mora sozinho, é uma coisa. Você morar com 20 pessoas, com padres, e você ter que fazer atividades e estudo, e você no final de semana ir para as paróquias, realmente é um trabalho difícil que exige muito. Então, o principal medo para mim que foi realmente chegar aqui e falar, será que eu vou dar conta de tudo isso? Parece um negócio ser surreal, você pegar e analisar a rotina de um padre e de um seminarista e ver que realmente é uma rotina de estudos, uma rotina de atividades, é muito complexo. Então, para mim, eu acho que a maior dificuldade foi essa desde quando eu cheguei. Foi de adaptação. Será que eu vou conseguir me adaptar? Como é que vai ser? E você vê aquela ansiedade. Você fica... será que vai dar certo? Não. E aí, quando eu cheguei, foi tudo diferente. Parecia realmente que eu estava me sentindo em casa. Acho que ali o medo caiu ali. Começando a ter realmente a rotina de você começar a estudar, ter o contato com os seus colegas, de você ter contato com os outros de outras turmas, de você ganhar novos conhecimentos. Então, parece que o medo ele diminui, realmente. Mas é muito no começo, a gente só está 3 meses, então é um tempo ainda que a gente está se adaptando, conhecendo mais as pessoas. Então, o tempo vai dizer realmente o que vai acontecer, mas os medos, eles sempre vão existir. Eu acho que você ser chamado para a vocação e aceitar ela de peito aberto é difícil. Então, a gente sabe que as dificuldades vão vir e a gente tem que enfrentar elas. Se realmente a gente quiser ser padre, necessita da gente enfrentar as barreiras, as dificuldades. Então, aqui a gente tem todo o suporte que precisa. A gente tem a psicóloga, a Isabela, a gente tem a fonoaudióloga, a gente tem os diretores espirituais.
Então a gente tem uma tranquilidade a mais para conseguir trilhar o caminho e vencer as dificuldades. Para a gente chegar lá na frente e realmente conseguir ser padre. Deixar aí ao tempo de Deus, que nesse processo Ele também estará moldando cada um de vocês, da forma dele. Se Ele achar que o sim poderá ser definitivo, Ele certamente será o primeiro a ficar mais feliz, né? Sim. Eu sempre falo que o dia de uma vocação sacerdotal é festa para a igreja e festa no céu, com certeza. Mas e você também, Pedro? Você já, eu percebi que muita vivência assim dentro da comunidade, até como catequista, ministro da Eucaristia muito jovem, é raro ver ministro da sua faixa etária. Então esse desejo já de estar ali no altar e mais em contato com esse Cristo vivo, presente na Eucaristia, deu a impressão assim que sempre foi um anseio seu. Estar aqui hoje, você sente que está já dando um passo mais forte nesse sentido de estar mais ligado a Ele, a esse Jesus? Sim, sim. Assim, minha família sempre foi muito católica, né? Sempre participou muito, né? Tanto que até mais um fato, né, da vida da minha família, que eu sempre peguei muito como sinal de Deus, né? Meu bisavô paterno sempre quis ter um filho padre, né? E acabou que todos os meus tios foram para o seminário, nenhum conseguiu seguir, né? Descobriu a vocação. E aí, depois que eu comecei a fazer os encontros, também veio na minha cabeça, né? Do tipo, será que isso também era um sinal, né? Sinal dado quase 20 anos antes de eu nascer, né? Mas sim, eu sinto que é um passo à frente, né? Nessa vida de fé, né? Nessa vida de oração. E que eu simpatizo muito com o que o Gabriel falou também, né? Essa questão de sair de casa, largar uma rotina, né? E de qualquer forma, né? Para independente os lados que eu seguisse, né? Desde que fosse um matrimônio, um sacerdócio, né? Um trabalho, sempre é difícil o começo, né? Largar tudo para começar de novo, né? Mas eu sinto sim que isso é um passo a mais na minha vida, né? Logicamente, né, eu tenho as dificuldades, né, algumas próprias minhas, né, com o processo, mas isso eu sinto que é sim um passo a mais nessa vida de fé e que eu estou gostando muito de todo esse processo, né, desse conhecer, né. Outra dificuldade minha é que eu nunca tinha saído de casa, né, então meus pais sempre me apoiaram, minha mãe também me apoiou muito, meu pai, só que dava aquele, será que eu vou dar conta, né, será que, como vai ser? Né? Mas hoje eu sinto que está sendo um passo adiante, sim, né? Não tem como a gente saber os planos de Deus, né? O futuro só Ele cabe. Exato. Mas eu sinto que é nesse rumo, né? Eu tenho esse desejo de ser padre, de seguir essa vocação, mas cabe a Ele o que vai acontecer de agora para frente, né? Se eu vou seguir um padre, um irmão, alguma congregação, mas está sendo um passo muito grande para mim na minha fé, assim, e nessa vida religiosa, que eu estou gostando muito. Olha, eu só tenho a agradecer vocês por virem partilhar as experiências de vocês, como já disse no programa anterior, quem assiste lá também, às vezes vive uma busca de algo que, será que eu quero mudar a minha vida de alguma forma? Vocês estão mostrando que esse processo de discernimento é muito importante. Não significa que você entrou no seminário e vai sair sacerdote. Sim. Que maravilha se fosse, né? Seria uma bênção total. Porém, esse processo de discernimento, Deus estará iluminando a vida, o coração de cada um, as mentes, para que quando se dê o sim, dê um sim definitivo. Então, nós agradecemos muito vocês estarem aqui, agradecendo a quem nos acompanha lá do outro lado pela DATV, pedir para vocês interagirem conosco, deixar um like, alguns comentários aí, talvez até sobre vocações, inscrever no nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana e também se colocar em orações por esses meninos que entraram no seminário esse ano, para que, sendo do agrado de Deus, possam um dia serem sacerdotes e estarem conosco aqui na DATV ou nas suas comunidades, levando sempre esse Cristo a todos. Então,
Obrigada pela entrevista e que Deus abençoe a vida de vocês, ambos de 2 paróquias de Nossa Senhora do Bom Conselho e Nossa Senhora Aparecida, que a grande Mãe lá do céu interceda também nesse processo vocacional de vocês. Amém. Obrigada.